Já que a gente está nesse assunto, eu quero complementar que eu ocupei um espaço da minha manhã hoje para acompanhar as notícias do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, que atualmente é o epicentro do vírus, e existe já uma situação dramática em Nova York. Os hospitais, o sistema de hospitais de Nova York, que já não é tão preparado como as pessoas imaginam que seja ou que deveria ser, já entrou em colapso. E eu assisti algumas entrevistas de alguns médicos e enfermeiros que estão trabalhando na linha de frente, que são, assim, aterrorizantes. Eles já estão falando sobre a quantidade de mortes, né, das pessoas chegarem, serem entubadas e rapidamente morrerem, não dá tempo de praticar nenhum tipo de tratamento, de tentar ver o que funciona ou não, porque está acontecendo muito rápido, dependendo do organismo da pessoa, não dá tempo. Os hospitais já estão cheios, os médicos e enfermeiros reclamam da falta de material de segurança para eles. Nós estou falando dos Estados Unidos. Já estão repetindo o uso, inclusive já tem também algumas pessoas falando em médicos contaminados por conta disso, né, de repetir as máscaras, enfim, os equipamentos de segurança que eles usam. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu ouvi de 2 médicos diferentes também que estão na linha de frente em Nova York, que é o maior problema. Os 2 foram muito claros em dizer... não se atentem para esse negócio de que só velho está vindo para os hospitais. Estão chegando aos hospitais em Nova York pessoas de todas as idades. E aí a gente não está falando do número de mortos, que já é um absurdo, e sim, consideravelmente é maior entre os velhos, entre as pessoas mais debilitadas, que desenvolveram doenças ao longo da vida, ao contrário de um jovem, um adolescente, uma criança que ainda não. Vai ter mais chance, mas vai precisar do tratamento, do respirador, do espaço no hospital. E vai chegar o momento que vai ter que se fazer uma escolha entre vidas. E esse é o momento mais triste que acontece dentro do hospital e para as famílias diretamente envolvidas. Então, quando a gente fala do ficar em casa, não se tem que trazer como argumento o número de mortes, e sim a escolha por quem vai morrer, porque o número está exatamente relacionado àqueles que podem ser tratados e os que não. Existem os que vão morrer porque estão com problemas e vão desenvolver aquele problema de uma forma mais grave, mas tem outros que poderiam ser salvos e não vão ser, porque eles não vão ter espaço no hospital. Então, é disso que a gente está falando quando a gente pede para que as pessoas que podem fiquem em casa. E vou dizer mais para vocês. Tem imagens hoje de Nova York, já há alguns dias, a cidade completamente vazia. E aí, sabe o que acontece quando começam a morrer as pessoas em massa? Acaba a discussão de vai pra rua ou não vai pra rua. Ninguém tem coragem de botar o pé na rua. Aí essa discussão que a gente está enfrentando agora no Brasil acaba. Ninguém vai deixar o seu filho ir pra rua, ninguém vai desejar ir pra rua com medo de pegar quando vê a primeira notícia de um jovem que não tinha nenhum problema e que morreu. Chega nesse ponto quando os mortos, infelizmente, começam a aparecer. Aí quando eu vi todas essas notícias que eu estava contando hoje de manhã para vocês, o meu único desejo enquanto eu lia aquilo ali era pensar, meu Deus do céu, que isso não aconteça no Brasil, que a gente não chegue por este momento no Brasil. E tá aí o nosso apelo diário, né? Tava vendo ontem, não, hoje pela manhã eu acho, na Espanha, as pessoas estão fazendo doações de iPad para os hospitais, para que por uma chamada de vídeo as pessoas que estão morrendo se despeçam de seus parentes. Cara, isso é de uma realidade tão tocante, é uma cena tão triste. E aí eu vi a cena de um senhor, tem um vídeo do senhor se despedindo da família, a família em casa, e o senhor dizendo ali, pá, olha, foi muito legal tudo que a gente viveu, tipo, tô indo, né, fiquem bem, se cuidem, fulano de tal, tu faz isso, fulano de tal, tu não pode deixar de fazer isso, cara, é um troço que debulha o ser humano, Itália, assim, nesse né? momento, cara. Não, Agora não lembro se foi na Espanha ou na Itália, muitas cara. vezes, Não, também na Não, Espanha, mas na era Itália, Espanha. por muitas vezes, o momento de se despedir na Itália é com o médico. Porque não tem, primeiro que está superlotado, segundo que não tem essa doação de iPad, não deu tempo, e terceiro que é o médico, é a última pessoa a ter o contato com aquele paciente que está deixando desse momento, está indo para o outro, né? Que enfim, aí teve o colapso, e é isso que
que o Brasil está batendo na tecla. Isso que a gente não fala de uma situação tipo da Espanha, eu não conheço, mas da Itália, vendo bastante coisa de favelas, né? De vilas que a gente tem espalhado pelo Brasil todo. Quando isso se proliferar numa favela, numa vila, aí sim vai dar o bug no sistema de saúde do Brasil. E é isso que eles não querem fazer, porque tu vai ter daqui um pouco um problema respiratório que não é o coronavírus, tu não vai ter como ser atendido. Tu vai ter que levar tua criança ao pediatra, talvez o pediatra não vai ter tempo de atender. Tu vai quebrar um braço, tu vai ter que se virar de outro jeito. Claro. O Potter tá pedindo aqui, usando uma ferramenta desse nosso sistema aqui, pedindo para falar sobre uma nova doença. Qual é a nova doença, Potter? Não, sobre ser uma nova doença, né? A ok, Rodaica ok. tava citando sobre, eu vi um vídeo também no New York Times de uma médica mostrando por dentro, mostrando um caminhão para carregar corpos, né? E aí por ser o que acontece é o seguinte, como é um vírus novo e esse vírus novo causou uma nova doença que não existia ainda chamada Covid-19, a gente não tem tempo e espaço no tempo para saber tudo que pode causar. Por exemplo, assim, a gente fala assim, ó, a pessoa foi imunizada, mas a gente não sabe quais são os efeitos colaterais que podem ficar nos jovens, entende? Hoje até de manhã eu li uma notícia sobre isso, né? Porque fica algumas coisas, alguns pedacinhos dela no pulmão, assim, sabe, que atrapalha ainda, mesmo a pessoa tendo se curado, né, entre aspas, né, com uma lesão, até né? a palavra cura ainda é usada com muita parcimônia, pelos médicos, né? Então, como tudo é novo, a gente não tem informação. Aparentemente ela surge no comecinho de dezembro, é um vírus que sai de um animal e vai para um ser humano. Por isso que ele é chamado de corona, né? Coronavírus. Aí ele, começo de dezembro, a China se atrapalha no começo, por incompetências gerais lá e por esconder. Ele é conhecido pelo mundo no dia 30 de dezembro, 31 ali, e aí a gente começa a acompanhá-lo. Então, imagina, é dezembro, janeiro, fevereiro e quase março. Não tem 4 meses a doença. Não tem 4 meses, é muito pouco, entende, pra gente saber. Então não dá pra brincar com a situação toda, assim. Mais do que isso que a gente tá vendo de colapso, né, que a pandemia causa, de muita gente no hospital ao mesmo tempo, essa matéria, Rodak, não sei se foi a mesma que tu viu, do New York Times, mostra tendas na frente do hospital pra fazer ali os testes, né? E a triagem é diferente no Brasil, porque a gente não tem isso, né? A gente não tem aquele sistema ali. Demora 5 dias pra sair o resultado. Os leitos que eles estão providenciando para Nova York, que é onde o caos está instalado, eles vão ficar prontos só daqui uma semana. Vocês imaginam nessa contagem de tempo que a gente está falando em 4 meses do vírus e o caminho que ele tem feito, a diferença que uma semana está fazendo nos números, né? Outro detalhe também importante é sobre mortes, né, Rodaica? O vírus, ele atrapalha. Por exemplo, assim, vou pegar um exemplo bem extremo. O HIV é um vírus. A pessoa não morre de AIDS. Sim. A AIDS é uma insuficiência, exatamente, né? E aí tu fica frágil e aí uma outra doença pode te matar. O coronavírus também pode fazer isso. A maior parte das mortes da Covid-19 é insuficiência pulmonar. A pessoa, até eu contei esses dias no outro programa, assim, tem uma guerra no pulmão entre o vírus e o exército de defesa, ficam os corpos no meio do caminho dos dois exércitos, isso cria uma gosma que atrapalha a respiração e a pessoa morre. Mas também tira a atenção de onde o exército está lutando em outra parte do corpo. Né? Então é tudo muito novo. E quando vem uma doença muito nova, assim, pandêmica, a gente tem que ter cuidado com muita coisa. Já se sabe um monte de coisa, obviamente. Já se sabe que 86% das pessoas, como o Fetter falou no começo do programa, vão ter o vírus no corpo e não vão apresentar nenhum sintoma. Sintoma é o corpo lutando contra o vírus. A tosse é para expelir, o espirro é para expelir, a febre é para queimar o vírus, né? Já é o sintoma, já é o corpo lutando. Então é tudo muito novo e muito cuidado nisso. Se a gente tá vendo países que a gente sabe que são mais organizados que o Brasil, viver perrengues, não existe uma lógica que a gente não vá viver. Eu não consigo ver uma lógica. Exato. Talvez a lógica seja que governos estaduais e prefeituras foram duros, os dois, né, foram bem firmes há cerca de 10, 12 dias. Talvez isso possa nos trazer um resultado positivo daqui uns dias, né? Porque a gente fechou antes da Itália, por exemplo. A gente levou a sério antes da Itália. Agora a gente vê alguns movimentos, porque tem uma outra chaga, que é a chaga econômica, todo mundo sabe disso. Eu conheço pessoas demitidas, eu conheço pessoas que vão demitir, né? Tipo assim, é duro, né? Também tem essa chaga. Mas, pra mim, é o que a Rodaica matou. Se começar a realmente acontecer como tá acontecendo em outros lugares do mundo aqui, ninguém mais vai ter dúvida. Porque aí é caminhão
é caminhão passando na frente da tua casa com caixão. Aí tu ficou sabendo do filho da fulana, da dona Terezinha, blá 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 blá, começa a chegar perto de ti. Exato. E Potter, não vamos nem lembrar da quantidade de pessoas que diariamente infarta, tem AVC, sofre algum acidente, tem uma complicação de alguma enfermidade que já carrega na vida e que precisa ir na emergência do hospital. Eu mesma, vocês lembram, há 2 anos atrás, já aqui, tive uma... Como é o nome do negócio que eu tive que eu sempre me esqueço? Apendicite. Uma apendicite. E tive que ir pro hospital e em 2 horas eu tava na mesa de cirurgia. Se hoje eu tivesse uma apendicite em Nova York, provavelmente eu morreria sem atendimento. Sem o vírus e sem atendimento. Então, é isso que a gente tem que se dar conta do que acontece com uma superlotação dos hospitais. É isso que a gente está tentando evitar, dizendo sempre para você em casa. Fique em casa, só saia em extrema necessidade. São as várias faces, né, desse momento que a gente está vivendo, né? E uma das faces mais feias é o que o Porã trouxe, assim, da questão que virou política, né? De as pessoas estarem na rua, cada uma de um lado da calçada, cada um com um tipo de bandeira, umas pedindo, quem pede para ficar em casa é esquerda e quem pede para ir para a rua trabalhar é direita. Isso é um absurdo tremendo que a gente está visualizando. E mais do que isso, vocês devem receber também nas redes sociais, eu também já recebi, assim, que algumas pessoas chegam e falam assim, mas pra ti, Potter, é fácil falar, fica em casa, blá blá blá. Eu não estou mandando, eu estou recomendando, e a minha recomendação vem de ordem médica. Eu não sou especialista, eu não sou infectologista, eu não sou médico, entende? E agora, se é impossível pra você não continuar, não ficar em casa por diversos fatores, você sabe a sua dor. A gente tá tentando fazer, a gente fala isso pra quem pode fazer a mesma coisa que a gente. E deve. Que a RBS fez pra gente, né? Porque quanto mais pessoas avisadas, melhor. Menos pessoas circulando, isso faz com que a gente passe mais rápido por isso. Exatamente. Então, mas o meu emprego impossibilita isso. Bom, cara, então tu vai ter que trabalhar. É isso, entende? Eu não tô falando que não vai ter um problema econômico, já tá tendo. Mas tem uma Todos nós aqui já estamos sofrendo junto. Trabalhar e desprezar, eu acho, sabe? Exatamente. Problema, assim. Isso. Não, Marcão fala assim, ó. O Potter tá tranquilo com o emprego dele na RBS. Irmãozinho, quem paga o meu salário é a RBS. Mas quem dá dinheiro pra RBS são empresas. Que estão fechando. E essas empresas podem ter problemas. E elas podem, como já tá acontecendo, aí elas cancelam o patrocínio. A RBS tem menos dinheiro pra pagar. A RBS, uma hora de aperto, também pode chegar e olhar assim, eu vou precisar fazer cortes. E aí o Potter pode estar no corte. É um problema econômico que é macro, é uma roda que gira. Entende? Não é de uma árvore que sai o dinheiro da RBS pra nos pagar. Entende? Tipo assim, então todo mundo tá vivendo o problema econômico. A gente faz outras atividades fora daqui. Eu tive palestras canceladas. Foram canceladas. Algumas remarcadas, outras não sabem o que fazer. Entende? Tipo assim, todo mundo sofre com alguma situação. O que a gente tá tentando é dar dicas de saúde. Porque a parte econômica tá todo mundo perdendo. 100% da sociedade está perdendo dinheiro ou vai perder dinheiro. Né? Já está perdendo. Já tá perdendo. E se a crise na saúde tiver essa proporção que a gente não quer que tenha, a crise econômica vai ser ainda pior. Pior ainda. Pior ainda. Vai ser muito pior se a gente deixar a crise da saúde chegar. A gente tem que controlar ela porque ela tá na nossa mão. A econômica não tá agora. É uma pandemia. A pandemia causa isso. Ninguém vai sair ganhando. Ninguém vai sair ganhando, tá todo mundo perdendo junto. Óbvio que uns podem perder mais e outros se perdem um pouquinho, a vida acaba. A gente sabe disso. Mas as nossas recomendações são recomendações médicas, linkadas a grandes especialistas, pessoas que dão a vida pra isso. Agora, você tá sofrendo, a gente tá sofrendo junto. A economia tá ferrando com todo mundo e nós do Pretinho estamos na roda que está perdendo.